Pessoal, a ideia desse curso nasceu de algumas necessidades que a gente identifica no mercado. Eu e o Oscar trabalhamos há bastante tempo nesse mercado. Eu sou administrador de empresas, trabalho na área comercial, na área de tecnologia, há mais ou menos 25 anos. Depois de passar por longa data por operadoras de telecom, surgiu um projeto pessoal de desenvolvimento. Então, com isso, eu hoje atuo com a Alta Consult, prestando consultoria e atendimento no mercado de tecnologia, e atuo com uma marca chamada Conexões e Resultados, onde o canal se chama Conexões e Resultados, que é onde a gente aproxima as pessoas daquilo que a gente entende como melhor para o mercado. Né? A gente quer criar conexões, criar muito network e poder trazer informações para todo mundo. Tá bom? E, com base nisso, o curso foi criado e eu quero passar a palavra aqui para o nosso instrutor, a pessoa que vai conduzir todos aí nas aulas e no que a gente vai ter disponível de informações. Use o conhecimento do Oscar e sejam muito bem-vindos. Beleza, Luiz, valeu, obrigado. Pessoal, então boa noite, né? Para quem não me conhece, aí eu sou o Oscar, eu estou há 25 anos já no mercado, né? Não 23, mas 25, e sempre atuei em empresas de médio e grande porte, sempre na área de infraestrutura e segurança. E aí nos últimos 9 anos, focado agora só em cyber, focado na parte de análise de vulnerabilidades, pentest, a parte de adequação LGPD e cibersegurança para proteção em geral, né? Então, esse é um pouco da minha pessoa aí. E agora a gente vai entrar aqui no mercado, né? No que a DIP tem feito nos últimos anos, aí, então nós temos atendido aí mais de 300 clientes nesses anos aí que nós temos atuado, né? Então, falando de experiência, aí nós estamos com 24 anos de experiência, né? Juntando a minha experiência, outras pessoas que trabalham aqui no time, e nós já avaliamos mais aí de 1.600 ambientes, né? E aplicações, então, desde ambientes, desde aplicações, né? Endpoints, APIs, enfim, né? Então, a gente já tem bastante experiência nesse mercado aí, atuando em vários estados de forma presencial, forma remota, né? Então, temos uma jornada interessante aí já pela frente, tá? Então, o foco da nossa abordagem de hoje é realmente trazer para as pessoas que querem saber sobre pentest, né, um pensamento mais de defensor mesmo, né? Então, saber pensar como invasor para se tornar um defensor. Então, hoje, seja no mercado de tecnologia, olhando para a defesa, ou até no mercado criminal, né? Hoje, a delegacia de investigação de crimes cibernéticos, ela tem que atuar com esse pensamento invasor mesmo, com esse pensamento do meliante, para que ela consiga entender comportamento, entender atuação, como que o modo operandi desses invasores, desses meliantes digitais, né? Então, realmente o papel do profissional de TI, ele também tem que pensar como invasor, com uma mente um pouco mais ofensiva, né? Então, nesse sentido, o curso do Pentest Pro foi feito para isso, né, para criar essa visão realmente, né, de pensamento de um intrusor mesmo. Né? Então, hoje a maior vulnerabilidade ela não está só no sistema, mas ela também está na falta de profissionais que hoje deveriam protegê-los e muitas vezes, né, pela correria do dia a dia, pela falta de orientação, de repente uma aplicação ela vai para o ar, ela vai para o ambiente ainda sem uma devida proteção, sem uma devida análise e muita exposição, né, de riscos acaba acontecendo nesse ambiente, né? Então, o cenário de cibersegurança no mundo, ele é complicado, né? Então, hoje, os setores mais atacados hoje estão elencados aqui nesse relatório da CrowdStrike, né? Então, a gente vê que o setor de tecnologia é o mais ofendido hoje, né? Por quê? Porque é a base da pirâmide, né? Então, a parte de serviços, a parte industrial, que é manufatura, o varejo também, assim como finanças e saúde, também é bastante impactado. Então, são mercados que realmente têm sido mais atacados e tem mais essa iniciativa, né? Então, são dados globais aí da CrowdStrike que traz realmente a relevância dessa necessidade, desse pensamento diferente no mercado, né?
Então, o custo aqui do cyberataque no Brasil, ele ainda é menor, mas não deixa de ser relevante, né? Então, nós temos aqui os Estados Unidos, quando tem um cyberataque, ele deixa, né? São números ali de 9,36 milhões de custo de um incidente. Em contrapartida, no Brasil, a gente tem 1,36, mas que não deixa de ser relevante, né? Isso, uma base de 2024, tá? E aqui a gente vê o ranking de risco, né, crescendo sempre no Brasil. Então, o Brasil, ele só fica atrás dos grandes mercados, né, então Estados Unidos, Canadá, Índia, enfim, mas ele está crescendo. Então, esse número ele tem se exponencializado, né, nessas questões de segurança, decorrente também da evolução da superfície de ataque, né. Então, de fato, o aumento dos ataques cibernéticos ele está crescendo, isso não é novidade para ninguém, né? Então, realmente a gente vê um aumento muito exponencial em 2024, principalmente com o ataque de ransomware, né? Tem superado muito o ataques de vírus, de malware, enfim, força bruta, enfim, ele tem superado muito. Então, o crescimento ele é grande e o investimento que as empresas têm que fazer ele também é relevante, né? Então, nesse sentido, a gente traz muita informação aqui. Isso aí, dados de mercado, né, dados que estão disponíveis, são só alguns daqueles incidentes que são reportados, né, que vêm para a mídia, fora aqueles que a gente nem sabe que aconteceu por uma decisão da empresa em não divulgar, até por uma questão, né, de exposição da marca. Então, aqui são alguns, né, mas dentre tantos que todos os dias acontecem, né. Então, o custo do cuidado ele é sempre menor do que o custo do reparo, ou seja, se a empresa ela investe num cuidado, numa tecnologia, numa prevenção, sabendo do que ela tem de problema, o custo deste cuidado vai ser sempre menor do que o custo, né, de uma invasão, de um ataque de ransomware, da paralisação das operações dessa empresa, né? Então, no final do dia, a gente trouxe esse curso porque quando a gente vai nas empresas, a gente vê muito pentest que é entregue e pentest não é só relatório, né? No final do dia, o pentest ele não é só papel, ele não é só um gráfico bonito falando de vulnerabilidades, né? Ele é muito mais do que isso, né? Então, nesse sentido, o serviço de pentest não se resume a só entregar esse relatório, não só ter uma lista de CVEs do ambiente com notas de risco para condenar muitas vezes a área de tecnologia, né? Ou muitas vezes o diretor, ou enfim, a empresa com uma nota negativa, né? Então, não é só achar falha, né? Então o pentest ele tem um impacto que ele não deve só analisar falhas e vulnerabilidades, né, que tem impacto no negócio, né, ele também não deve só trabalhar em jogar um scanner e deixar fazer um scanner automatizado, não é só esse o ponto, né? Não é só gerar PDF também, né? O PDF, o relatório, ele é a parte final do serviço, mas não se resume, não se restringe a isso, né? Existe muito mais questões depois da entrega do relatório, tem que se fazer as reuniões de alinhamento, fazer o reteste do ambiente, né? Garantir que aquelas vulnerabilidades junto ao cliente foram sanadas, né? Apoiar essa correção junto à equipe, não é simplesmente aqui o relatório e agora é um abraço, né? Então tem que apoiar mesmo. Então não é só apontar o dedo, né? O pentest ele não é algo que vá condenar a área de tecnologia ou que vá colocar em risco, né? Às vezes o emprego de um profissional, não. Ele é um relatório de suporte para ajudá-lo a ter menor exposição e a garantir a continuidade do seu emprego ou garantir as operações que a empresa tem de forma saudável, né? Então é sobre isso. Então, hoje, os pontos cegos dos ataques, eles estão muito baseados, né, nos crescimentos das vulnerabilidades, né? Então, todo dia, uma vulnerabilidade nova sai para um determinado sistema operacional, para uma determinada solução, seja uma solução de Fire ou o próprio switch. Então, todo dia existe esse crescimento, porque a exploração, ela acontece. E quando há esse crescimento, né, a exposição da superfície de ataque, ela continuamente vai se ampliando, ou seja, se eu tinha 10 vulnerabilidades hoje, e foi explorado e conseguiu se explorar, amanhã a superfície de ataque está muito mais vantajosa para o atacante, né? Então, nesse sentido, a gente atua muito no sentido incursivo de realmente trabalhar como um atacante, ou seja, identificando todas as portas e janelas entreabertas. A gente leva isso muito para a nossa vida pessoal, né? Então, se eu deixo a minha residência frágil, sem um sistema de alarme, não saio e tranco as portas, não deixo elas fechadas, elas são vulnerabilidades que podem ser exploradas por um atacante. E no mundo digital não é diferente, né? Então, o atacante ele sempre vai continuamente estar buscando vulnerabilidades na tua infraestrutura, seja exposta ou não, para que ele possa, né,
aproveitar-se disso e causar um estrago. Então, a situação da exposição do ambiente, ela é muito grave, né? Então, nesse sentido, hoje, eu tenho exemplos aqui, né? Exemplos que a gente traz para o dia a dia, que muitos já conhecem, mas que são situações reais, né? Então, a gente usa o nosso velho amigo de guerra, Shodan, que ele já dá um overview, né, de algumas situações que muitas delas todos já conhecem ou não, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, né, sistemas operacionais expostos, né, até com telas abertas, né, a gente olha muito sobre isso. Então, assim, não deixa de ser uma superfície de ataque, né? Então, quando a gente olha aqui várias máquinas expostas com protocolo RDP aberto, né? Isso quando a gente olha só para uma localidade, né? Então, por exemplo, a consulta aqui a gente fez só da cidade de Curitiba. Quando a gente olha o mapa, né, da cidade de Curitiba, são, né, 16 mil ativos, não, aqui são menos, mas que estão, né, vulneráveis, né? Então, cada pontinho desse é um endpoint que está exposto e que, com certeza, pode ser um alvo relevante para esse atacante, né? Então, não só isso, mas quando a gente começa a expandir um pouco mais, né, olhar, por exemplo, portas de serviço de compartilhamento de arquivos abertas, né, também é um vetor de ataque muito importante, uma situação básica, né? A gente vê aqui serviços de compartilhamento de arquivos expostos, né? Muitos até com vulnerabilidade, né? Professor, Opa. desculpa aí atrapalhar, mas só está aparecendo na sua tela exemplos. Ah, tá. Então vamos para a tela aqui, desculpe, tá? Nada. Legal, obrigado por avisar. Nada. Aqui, ó. Então, os exemplos estão aqui no Shodan, né? Então, eu estava comentando aqui que consultas básicas que a gente acaba fazendo aqui com o Shodan, né? Olhando para a parte de sistemas operacionais vulneráveis, né? Então, quando você faz uma consulta básica, né? Colocando uma cidade, o sistema operacional, que ele mostre o screenshot, então, você vê sistemas operacionais desktop aqui, totalmente expostos, né? Vulneráveis a um ataque de força bruta, né? E quando a gente vai por uma verificação mais séria, que se diz respeito a servidores de arquivo com porta 445 aberta, né? Então a gente começa a ver que o negócio piora mais ainda, né? Então a gente vê aqui compartilhamentos com Samba, né, abertos, né, totalmente expostos, alguns até com vulnerabilidade crítica, né, do Eternal Blue já mapeada e bem antiga, possível de ser, né, explorada. Então assim, são muitas, olha, as vulnerabilidades, né? O cara realmente com várias questões abertas, né? Então assim, são dezenas, centenas de empresas, né, que estão aí vulneráveis, né? E aqui que a gente começa é o ponto de partida, né? De olhar a superfície de ataque. Então, aqui quando a gente usa o Shodan um pouco para começar a fazer uma análise superficial, a gente já pode até começar a colocar nome de empresas aqui para buscar algum tipo de superfície, ou de repente você quer olhar uma região específica, né? Então, aqui olhando para Curitiba, né? Curitiba, quando você coloca o mapa do Shodan com base na consulta, né, ele te mostra todos os pontos, né, com base na geolocalização que estão vulneráveis, né, que existe um endpoint aqui que está vulnerável. Então, olha quanta coisa, né? Então aqui ele já mostra qual que é o IP, né, qual que é a operadora, né, quais portas estão abertas, né, então inclusive a 3389, e que a gente poderia até fazer um ataque de força bruta nessa porta e até olhar as outras portas para ver o que tem de serviço aqui, mas que não é o caso, né, aqui é só para a gente ter uma ideia da superfície de ataque que a gente tem, e olhando, né, até para configurações de roteadores, né? Então a gente coloca aqui, por exemplo, para olhar configurações de roteadores MikroTik que tenham algum tipo de situação, né, configuração de VPN, né? A gente se espanta mais ainda, porque, por exemplo, vamos pegar esse colega aqui, né? Aqui você consegue ver, né, inclusive, ó, quanta coisa ele tem. Então você vê todas as conexões de VPN dos usuários, né? Você consegue até ver o usuário, né, que tem a VPN. E aqui mais para baixo você vê as configurações aqui são só VPNs, mas vamos pegar um outro aqui, por exemplo. Se a gente pegar um outro aqui, a gente começa a ver, ó, tem configurações até do concentrador dele, tráfego que está sendo utilizado, tráfego do DVR, se tiver, enfim, você já começa a entender, ó, como é que essa empresa, né, ela trabalha, e quem será que é essa empresa? Então a gente já pode começar a vasculhar, né, para saber de quem que é esse IP, de qual empresa esse IP pertence, então você entra no registro BR, enfim, são várias as situações que a gente pode fazer. Então, a superfície de ataque, né, ela está exposta,
e é justamente isso que a solução de pentest vem trazer, realmente identificar, testar, evidenciar as vulnerabilidades para que elas sejam corrigidas, né? Então, corrigir essa exposição de informação desnecessária na superfície de ataque é o papel do profissional de TI, mas às vezes ele não sabe que isso está acontecendo. Então, por isso que entra o profissional de pentest para ajudá-lo a identificar essas vulnerabilidades e tratar esse ecossistema. Então, o principal papel do pentest é identificar, né, e existem 3 tipos de pentest, basicamente, né, o caixa preta, que é o black box, onde nós que realizamos o pentest não temos nenhuma informação do ambiente, só sabemos o nome da empresa, e a partir dessa informação a gente começa a fazer esse movimento de reconhecimento, buscar os IPs da empresa, né, saber quais são os subdomínios da empresa, né? Então, por exemplo, se eu quisesse, né, vamos pegar um exemplo aqui com nosso amigo Kali Linux, né, rapidamente aqui, se a gente quisesse também saber um exemplo de uma empresa, né, eu vou pegar a Coca-Cola, né? Então eu já quero fazer um teste ali no domínio da Coca-Cola para ver quais são os subdomínios, né, que essa empresa tem que eu posso avaliar, né? Então aqui a gente já começa, né, a fazer um trabalho de varredura, de identificação, e é isso que o pentest tem que fazer, tem que entender tudo que a empresa tem exposto na internet, todos os serviços, todos os subdomínios que ela tem exposto na internet, para conseguir fazer esse trabalho, né, de verificação, de reconhecimento, né, de entendimento desse ecossistema digital que a empresa tem. Então aqui ele certamente vai trazer as informações dos subdomínios que um exemplo da coca-cola.com tem disponíveis, né? Ele demora um pouquinho. Ele trouxe todas as informações aqui do que ela tem. Então são exemplos de sistemas, de repente, que estão rodando aqui atrás, né? Então, são sistemas, são serviços que estão rodando, né? Então, isso é o início de tudo, né? Então, esse que é o papel do pentest caixa preta, né? Já o caixa branca, ele é totalmente aberto, eu tenho informação de quais são os domínios, quais são os IPs, né? Então eu tenho total acesso ao ambiente, eu tenho senha, eu tenho credencial, eu conheço o ecossistema, né? E o caixa cinza, que é o gray box, eu tenho algum nível de informação, não total, mas eu já tenho um nível de entendimento. Então, essa é a abordagem dos tipos de pentest, basicamente hoje, que são praticados, tá? Então, o pentest, especificamente o black box, né, ele simula um ataque real, ou seja, onde o invasor não tem nenhum tipo de informação prévia do ambiente, né, e com base nisso é feita a identificação de vulnerabilidades, a descoberta dessas falhas, o teste, a simulação de ataque, né, realmente atacar o ambiente, as APIs, né, os sistemas, tentar acesso mesmo e dar uma visão de risco. O black box ele acaba sendo a melhor alternativa porque ela é mais realista, ela é mais efetiva, né? Quando você entrega muita informação para o pentester, ele já fica meio viciado, ele já fica preguiçoso, porque ele acaba não tendo que correr atrás de informação, porque ele já tem muita coisa, né? Agora, no black box é muito mais obscuro, né? É a simulação real mesmo de um ataque. Né? E como que o pentest ele ajuda na proteção preventiva, né? Ele de fato ele ajuda, né? Porque o pentest ele faz a identificação dessas vulnerabilidades antes de que alguém, né? Como a gente fez ali no Shodan, verifique que você tem essa vulnerabilidade e comece a explorá-la, né? E também ele simula, né, um ataque real, né, fazendo esses testes nos sistemas, no que tiver exposto, permitindo realmente entender esses pontos críticos e fortalecer a segurança, seja da empresa que você trabalha, ou seja do cliente que você vai fazer um trabalho, evitando assim, claro, prejuízos maiores aí para a reputação, até para a operação da empresa, né? Então, isso que ele ajuda bastante. Então, quando você realiza um pentest, você vai olhar tudo, né? Você vai olhar tudo que tem em serviço, seja na cloud da Google, AWS, qual cloud o cliente tiver serviço, vai olhar todos os sistemas que tiverem dispostos, sejam para clientes e colaboradores, ambientes de desenvolvimento, sistemas IoT, de repente tem câmera exposta, tem um DVR exposto, tem vários sistemas ou equipamentos expostos, né? E tudo isso é dever de ser verificado num pentest, tá? Então, basicamente, o pentest vai fazer o quê? Ele vai fazer toda a parte de reconhecimento, né? Então, ou seja, você vai fazer o reconhecimento do ambiente, depois vai analisar as vulnerabilidades que você encontrou nesse reconhecimento, vai começar a fazer a exploração, ou seja, realmente tentar o ataque com
coisas de mercado, né, exploits disponíveis, né, conhecimento já difundido, né, e realmente um ataque para tentar a invasão. E depois disso, depois de todos os testes realizados, a exploração realizada, aí sim vem o relatório com todas as informações. Mas não acaba só aí, né? Então, depois disso, né, os estágios do pentest, basicamente, ele dá uma visão de fora da empresa, né, você também pode fazer uma visão de dentro da empresa, fazer um pentest interno, né. O ideal é que você também faça análise das aplicações, né, para entender se as aplicações, de repente, não têm um SQL injection, né, que é uma fragilidade de banco de dados e assim por diante, e também fazer a análise do comportamento dos usuários, através de campanha de phishing e vishing, né, que a gente vai explicar logo ali à frente. Tá? Então, quando a gente identifica um ambiente, a superfície de ataque, ele é muito similar, né, à enumeração de domínios. Por quê? Eu vou enumerar os domínios, vou verificar tudo que ele tem exposto na internet, vou verificar também os IPs, né? Então aqui são os IPs que ele tem de cada operadora, seja da Amazon, da Microsoft, de outras operadoras locais, né, da Claro, enfim, para também, em cima desses IPs, fazer o ataque também para ver que serviços existem, quais portas estão abertas, o que é utilizado nesse ambiente, tá? E aí que vem o mais interessante, né? Hoje, no final do dia, o elo fraco nas empresas acaba sendo o usuário, né? E esse é um vetor de ataque de muito sucesso, né? Que é a campanha de phishing, de vishing, onde você realmente, hoje, todo mundo recebe phishing, né? Recebe e-mails diários de campanhas de phishing, né? Com fatura da Vivo, da Claro, enfim, de várias empresas, né? Para que você, eventualmente, caia em uma delas, né? Então, aproximadamente 90% dos incidentes de segurança hoje acontecem porque envolveram algum elemento de phishing. Então, ele é muito assertivo ainda hoje, ele é uma campanha de phishing, ela é barata, porque você não precisa de dinheiro para realmente fazer o envio, né? Ele é muito mais assertivo e barato, então, hoje em dia, fazer uma campanha de phishing é assertiva, barata e efetiva, né? Então, hoje a gente vê que tem mais de 1,5 milhões de phishings por mês, hoje, uma estimativa que rola, né? 76% das empresas são afetadas pelo phishing e 65% do resultado acaba em um ataque de malware ou perca de dados, né? Então, tem um custo bem efetivo isso. E o objetivo da campanha de phishing, quando é um profissional que faz, é o quê? Avaliar as vulnerabilidades da empresa, ou seja, se eu mando uma campanha de phishing, essa campanha ela é efetiva e eu consigo comprometer o ambiente, quer dizer que as barreiras que ele implementou, elas não são efetivas, né? Além disso, conscientizar, né, e educar a empresa com relação a como entender um phishing, como identificar um phishing, né? Melhorar de forma contínua, com treinamento, essas simulações, e por fim, né, que o objetivo principal é mitigar os riscos, né? Então, hoje em dia, quando a gente faz uma campanha de phishing, a gente tenta deixá-la o mais real possível, com foco na empresa, né? Então, de repente, a gente elabora ali um e-mail de atualização cadastral, dando um link para que o cliente acesse, né? Então, normalmente, na elaboração da campanha, a gente cria um e-mail, esse e-mail ele é disparado para o usuário, né? Ele é disparado para o usuário. Esse usuário, quando ele acessa o link, ele é direcionado para um site falso, onde na maioria das vezes a gente pede uma credencial, que seja a credencial da empresa, seja de um Google ou de um Microsoft Office 365, para que o atacante, né, receba esse login e depois consiga utilizar essas credenciais. Mas também, às vezes a gente faz uma campanha de phishing onde a gente não faz ele fazer isso, né? A gente simplesmente pega as informações dele, ou seja, eu pego a geolocalização, a gente tira uma foto da câmera dele, né? A gente pega todos os dados do qual Windows que ele estava usando, o navegador, né? Todos os dados do equipamento para que a gente possa, né, mostrar para a empresa, olha, a pessoa realmente caiu, se fosse uma simulação real, ele teria afetado a empresa, né? Então, aqui é uma situação, né? Então, aqui também, outro modelo de campanha que daí a gente manda, então, a pessoa estava na rua, acessou o telefone, acessou o e-mail pelo celular, tirou a foto, aceitou e foi filmada, né? Então, e aqui o pior, né, que é o poder da campanha de phishing, é, infelizmente, conseguir acesso ao dispositivo do usuário, né? Então, aqui são exemplos de campanhas que a gente fez e que o intuito era
criar um sistema de comando e controle. Quando ele clicava no link, ele era direcionado para o link da empresa, mas ele por trás rodava um script de comando e controle, onde a gente conseguia ter acesso remoto ao desktop do usuário, e através do desktop do usuário, a gente conseguia até acessar o servidor onde estava o ERP da empresa, né? Então, são situações para que vocês vejam o poder de uma campanha de phishing, né? Então, aqui são alguns exemplos de modelos, né, que a gente faz, né, quando envia uma campanha de phishing, né, para o cliente, para o usuário, né, seja de atualização de dados cadastrais, declaração de imposto de renda, seu olerite pelo celular agora. Então, tudo para criar um convencimento, né, para o usuário interno, para que ele caia na campanha, né, e com isso a gente tem as taxas de clique, quais são as áreas mais afetadas, né, se teve vazamento de credencial e o tempo de reação que a equipe de TI ou, né, a equipe que faz a sustentação demorou para bloquear aquela campanha de phishing, né? Aqui a gente tem um exemplo da ferramenta que normalmente é utilizada, né? Então, para fazer esse tipo de campanha, né? E que a gente consegue ter indicadores aí desse lado, tá? E a campanha de phishing também, ela é muito também interessante, porque aqui você vai mexer com a engenharia social efetiva das pessoas, né, através de uma campanha que você entra em contato por telefone ou por WhatsApp com essas pessoas, né. Normalmente você faz uma identificação do ecossistema da empresa, busca no LinkedIn quem são as pessoas que trabalham lá, né, e quem você pode se passar por ela. Então você busca informações em base de dados, né, para saber quem são essas pessoas. No LinkedIn, você, com o nome, você consegue ter bastante informação, lá na frente a gente vai mostrar, né? E aqui você faz o vetor de ataque direto com o cliente, né? Então você entra em contato com ele, se passando por alguém, né, da área de TI ou de um suporte, enfim, onde tenta convencer o usuário nesse ataque a passar alguma informação ou até mesmo liberar o acesso remoto à máquina dele, né? E aí, nessa incursão, a gente estabelece a confiança com esse cliente, passando informações, né? Aqui é o determinada pessoa da área de TI, você realmente verifica se tem uma pessoa com esse nome na área de TI, entra em contato com ela, né? Cria esse engajamento para ter as informações, se passando por ela, e realmente confirmando as informações, você vai conseguir acesso ao ambiente, ou que ele execute alguma coisa que você precisa para ter o acesso ao ambiente, seja a instalação de uma ferramenta, fazer o download de um link que você vai encaminhar para ele por WhatsApp, enfim, qual ação você quiser, né? Então, com isso, você faz o engajamento, você, né, faz o contato na sede da empresa ou no lugar que você tiver os dados de contato, né, tem que ser por telefone ou por WhatsApp, mais efetivo por telefone, porque não deixa rastro, né? E fazendo esse contato, você vai ter sucesso de acessar o ambiente, né? Então aqui também, né, da mesma forma, são exemplos válidos que você consegue, através da campanha de phishing, ter acesso ao ambiente dele, seja por telefone ou por WhatsApp, tá? E aqui, normalmente, a gente, claro, tenta entender a empresa, né, onde ela tem sede, quais são as localidades que ela tem, o telefone dessas localidades, para você conseguir realmente fazer a incursão e fazer todo esse contato, tá? Aqui são outras, né, informações aonde você consegue, né, normalmente ter acesso, né, à base de dados que estão disponíveis aí em painéis de consulta ou grupos de Telegram, né, onde simplesmente você pode até digitar a placa do carro do usuário, né, você foi lá na empresa, viu qual carro que o usuário utiliza, você consegue pegar a placa do carro dele e fazer a consulta para ver quem que é a pessoa, né. Então aí, ó, você tem todas as informações do proprietário do veículo, né? Ou você pode fazer a consulta por nome, por CPF, enfim, são várias as alternativas, né? E são grupos muitas vezes abertos, né? Você também tem a possibilidade de trabalhar com base de dados que são vazadas de fóruns, né? Também disponíveis, né? Então tem base de dados de várias empresas e com certeza você pode achar algum usuário lá dentro, né? Que você tenha interesse, né? Então aqui são centenas de bases, milhares de bases de dados de todo mundo, né? Então aqui é uma opção, e também você pode trabalhar, né, com painéis de consulta, né, que você normalmente são pagos, né, mas são valores bem irrisórios, que também você pode procurar pela placa do carro, pelo nome da pessoa, pelo vizinho, pelo endereço da rua que a pessoa mora. É muito eficiente porque ele vai consultar bases de dados aí que já foram vazadas no mercado, né? Então olha que interessante, né?
Então, isso ajuda, né, na construção do pentest também. Então, o objetivo desse curso é realmente abrir a caixa de ferramentas para quem tem interesse, para que ele conheça todas as ferramentas que são necessárias no uso do pentest, não só ferramentas, mas técnicas também, né? Aqui são só algumas, dentre tantas que a gente pode utilizar, né? Então, o Primordial, o Kali Linux e outras tantas que a gente pode utilizar, né, para fazer o pentest. Também agora, com a utilização de IA, facilita muito a realização do pentest. Então, o pentest usando inteligência artificial, ele te ajuda na condução, na criação de scripts, né, em toda a elaboração do processo, ele te ajuda muito e facilita bastante o teu processo, né, e realmente você ter o caminho, né? Porque hoje, de repente, na empresa, você recebe um pentest, não tem certeza se aquilo é verdade, se aquilo não é, ou você quer realmente se aprofundar, então a gente quer dar o caminho, porque efetivamente a gente vê muito tipo de pentest na prática, mas poucos acabam entregando o valor que é necessário, né, que realmente entregam o que a empresa precisa, né? Então, nesse sentido, você vai conseguir entregar fora um relatório executivo, né, que é utilizado para a empresa, para o gestor, para o diretor, para ele entender o nível de risco, né, com base em probabilidade, maturidade, o ambiente que foi avaliado, e também um relatório técnico que vai mostrar tudo que foi encontrado com evidência, não só com CVE, né? Então a gente tem que mostrar dados e fatos do que a gente encontrou. Só encontrar CVE, ele é importante, é legal, mas você tem que, com esse CVE, explorar e mostrar a vulnerabilidade que você efetivamente encontrou, né? Então, os relatórios de entrega, eles vão desde relatórios que você utiliza ferramentas, né, relatórios que você cria o relatório com base na execução do que você fez, né, mapas de calor para indicar os impactos com base no CVE, mas também as evidências, né? Então, por exemplo, encontrei um web server, né, um servidor web aberto que possibilitava desativar um serviço, criar um serviço, estava com senha padrão, né? Então você cria um relatório, né, falando da vulnerabilidade, qual é o impacto dela, o que tem que ser feito, né? Qual é a mitigação, as referências e a evidência, né? Então, realmente algo palpável para que a área de TI ou a área de sistemas possa corrigir o problema, né? E aqui também, né, a gente mostra as portas que estão abertas, o que a gente fez para explorar, né, o que foi feito, a quantidade de vulnerabilidades, né? Então, tudo bem detalhado para quê? Para que saiba o que tem que ser feito, o que tem que ser corrigido, e claro, né, as campanhas de phishing também, tem que se entregar o relatório, as evidências do que você conseguiu acessar com a campanha de phishing e de vishing, né, o status report do projeto, com tudo que foi feito, né, e o resumo do comprometimento do ambiente. O que você conseguiu e qual é o nível da empresa hoje com relação ao teste que foi feito, né? Seria possível invadi-la? Não seria? Com que base você vai tirar essa informação, né? Então, tudo isso a gente se baseia em frameworks de mercado, né? Seja ISO, o MITRE, NIST, enfim, são várias as metodologias que a gente pode utilizar. E no final do dia, né, é a valorização do profissional que a gente tem que entender, né? O profissional hoje, no Brasil, é um dos maiores países, tirando os Estados Unidos, que tem deficiência, né, de força de trabalho que é necessária, né? Então, assim, nós temos hoje 486 mil vagas necessárias para o mercado de trabalho de segurança da informação focado nesse segmento, né? Estados Unidos com 804 mil vagas. Então, a gente está falando de mais de 1 milhão de pessoas focadas, que tenham conhecimento em cibersegurança e que possam fazer um trabalho como esse, né? Então, os números não mentem, né? E a geração de oportunidade é muito grande. Então, hoje, como profissional, você é o problema que você resolve, né? Então, hoje o profissional de segurança, ele é um problema porque você tem que resolver esse problema que existe lá, né? Então, dominar um tema como esse, ele torna qualquer profissional muito mais valorizado, né, perante o mercado, né? E isso não é o Oscar que está falando, né? É o mercado com dados e números, né? Então a gente vê aqui a geração de oportunidade, seja pela valorização na empresa que você atua, né? Seja como atuação como um freelancer para fazer um trabalho para consultorias, ou até mesmo um consultor em segurança para fazer o trabalho que a gente realiza, né? E auditorias também. Muitas vezes você tem que fazer uma auditoria, seja para complementar a adequação à LGPD ou ser uma auditoria com base na ISO, então você tem a participação também nesse mercado, né? E o incremento de receita mensal que esse profissional pode fazer, seja como freelancer, como auditor, enfim, são várias as oportunidades, tá?
Então, o curso é para quem, né? E o que é esse curso, afinal de contas, né? Esse curso, ele é prático, né? A gente não vai ficar com muita teoria, a gente vai direto à prática, né? Para que a gente possa capacitar esse profissional direto na prática, como executar, o que fazer, dar realmente o caminho para esse profissional, né? E para quem que é esse curso? É para desenvolvedores, é para analista de TI, para consultor, estudante que está se formando e deseja realmente ser um defensor, ser alguém diferenciado no mercado, né? E aí os benefícios desse conhecimento, eles são muitos, né? Hoje o mercado, ele clama por isso, então a gente vê que hoje muitas empresas precisam, mas hoje por uma questão de custo ainda do pentest, ele ainda não é muito difundido, mas ele está em crescimento contínuo, né? Então, identificar essas ameaças, né, para que elas sejam, para que você identifique a probabilidade dele acontecer, diminuir esses riscos, né, pela superfície de ataque que existe, né, melhorar os controles da área de TI, porque às vezes a área de TI de muitas empresas não tem nenhum tipo de controle, né, nem um antivírus, às vezes, né, de mercado, um EDR, ela acaba tendo, e no final o empresário quer mitigar o risco, né, e o impacto que ele possa ter por uma questão de TI, né. Então, os problemas que esse curso vai resolver no mercado atual no final é ter esse crescimento de ataques, né, então de vulnerabilidades que possam ser exploradas, ou seja, você conter isso, né, resolver esse problema de escassez de profissionais capacitados para o mercado, né, também dar uma balizada no alto custo de serviços de pentest e consultorias externas que hoje existe, né, e custos elevados para pequenas e médias empresas para que elas realizem um pentest. Então, muitas vezes, uma empresa pequena ou uma média, ela precisa, mas ela não consegue realizar por causa do custo, que hoje é apresentado por muitas consultorias, né? Então, capacitar esses profissionais é o objetivo do curso, né, para que eles saiam com um caminho para fazer o pentest, reduzir essa dependência de fornecedores externos, de repente você atua numa empresa que você mesmo consegue começar a fazer um pentest para você entender o tamanho do problema, né? Ter uma visão crítica e estratégica de segurança para que você entenda de fato e de verdade o quanto você está comprometido, né, o seu ambiente está comprometido ou não, né? Tornar-se um profissional mais valorizado no mercado, esse é o grande objetivo do curso, né? E capacitar para a execução de uma consultoria, né? De um pentest para uma empresa, para várias empresas, enfim, né? Esse é o objetivo. Então aqui nós pegamos base de mercado, tá? De pentesters, né, iniciantes, né, que são de 3 a 6 mil reais, né, então tem a fonte ali, pleno de 6 a 12, sênior de 13 a 18, né, e o especialista pode chegar até 30 mil reais ou mais, né, então esses são valores de mercado de um profissional de pentest hoje, tá, e aqui a gente entra, né, por região, né, de mercado, a gente vê, tem oscilações, né, claro, estados do sul aqui ainda está em crescimento, né, então de 9 a 14 mil, já São Paulo são de 13 a 18 mil, Rio de Janeiro também, né, Minas Gerais um pouco menos, então existe um mercado, existe um potencial de ganho nesse mercado, então o mercado de pentest, ele é um mercado promissor, né, e a gente precisa estimular os profissionais a aderirem a esse mercado para que também o balizamento dos preços também sejam mais equalizados, né? Então hoje, quando a gente está falando do que a gente se propõe aqui, a gente se propõe a pentest de rede externa, rede interna e cloud, né? Nós não estamos falando somente de pentest de aplicação, claro, você vai ter um direcionamento para fazer pentest de aplicação, só que aqui também envolve outros conhecimentos, né? A parte de mobile também e a parte de IoT também. Mas falando só desses 3 pilares, que é o objetivo, né, a gente está falando de valores relevantes ainda, né, para o mercado, que muitas empresas acabam não tendo condição de pagar ali de 25 a 90 mil reais para fazer um ataque, né, fazer um pentest interno, ou até mesmo de 15 a 75 mil para fazer um pentest externo, né. Então, assim, ainda acaba sendo muito custoso. Então, o objetivo desse curso é trazer mais profissionais para o mercado, é balizar esse mercado para que ele seja mais aderente, e a gente tem muito mercado, tem muita empresa, o Brasil é gigante, muito CNPJ de empresa relevante que precisa desse serviço, precisa desse profissional, e acaba, por causa dessa questão de faixa de mercado, ainda não conseguindo evoluir, tá?
Então, o pentest evolui todos os dias, né? Então, não é só saber ferramenta, tá? Não é só saber ferramenta que você vai sair fazendo pentest. Não. Você tem que pensar como um atacante. Então, você tem que entender o modo de operação de um atacante, os cenários e as tecnologias mudam também. Então, esse acompanhamento ele é constante. Ferramenta, ela é só o meio, né? Mas o pensamento é de quem dirige a ferramenta. Então, a ferramenta é o teu apoio, o ChatGPT vai te ajudar também, mas o pensamento, o entendimento dos cenários é o pentester que vai conduzir. Então, o ferramental, ele é o teu apoio, né, para que você realize o trabalho, mas não é ele que determina o sucesso da tua execução, tá? Então, para todos aqueles que querem, né, esse conhecimento, que é o que a gente está se propondo aqui, né? A pensar como um invasor e realmente se tornar um defensor de elite, né? É um curso prático, de novo, direto ao ponto, né? A gente não quer enrolação, a gente quer realmente direcionar a tratativa. Ah, mas existem cursos de pentest no Brasil muito reconhecidos. É muito bom, é excelente para quem tem disponibilidade de tempo e investimento, né? Agora, se a pessoa quer já começar no mercado, começar a trabalhar, criar simulações, criar, né, ambientes e começar a aplicar isso na prática, seja na empresa que trabalha, ou fazer uma consultoria inicial para você começar a pegar o modo de operação disso, é aqui, é com a gente, tá? Então, é um curso prático, direto ao ponto, com aulas ao vivo, com pequenas turmas, né? Para quê? Para que a gente possa ter a didática de troca de informação. Então, nós vamos fazer aulas ao vivo, em pequenas turmas de 10 pessoas, no máximo 15, para que todos consigam interagir, para que todos consigam falar, tirar as dúvidas. Nós vamos fazer os ambientes do zero, nós vamos fazer ataques do zero, fazer o reconhecimento, fazer toda a exploração, fazer relatórios do zero, ou seja, para que você saia com o caminho, né, uma didática direcionada. Claro que a teoria é importante, em paralelo você vai receber material didático auxiliar para ajudar nessa didática, com material de apoio e também com suporte 12 meses para dúvidas, né? Você vai poder usar um WhatsApp, vai poder usar um e-mail para tirar as dúvidas. E o diferencial é você aprender a defender e vender o seu conhecimento, né? Porque não adianta você saber fazer e não vender o seu conhecimento, né? Então, esse é o grande ponto. Você tem que aprender a defender, aprender a identificar, fazer um pentest e ter ganhos com isso sim. Valorizar o seu conhecimento, seja na empresa que você trabalha, ou seja, prestando consultoria, né? Então, esse é o nosso foco. Então, aqui é um mapa mental inicial, né, do nosso curso. Então, realmente, a gente vai dar a visão da carreira, vai dar os diferenciais de segurança, aspectos legais são muito importantes, porque você não pode sair atacando todo mundo, você tem que, claro, entrar em contato com a empresa, conversar, assinar um NDA, tem toda uma tratativa. A parte de preparação do ambiente, né, nós vamos preparar o ambiente para que você possa, né, começar com as ferramentas, né? Quais as principais ferramentas que você vai utilizar, os tipos de pentest web e infraestrutura que você pode realizar, como é que você vai fazer uma coleta ao SINT, né, ou seja, entender o seu alvo, entender as ferramentas que você vai utilizar, como que você vai fazer o reconhecimento e a análise dessas vulnerabilidades e depois fazer a varredura, né? Tanto os ambientes de teste que você vai poder criar no seu laboratório ou em clouds que a gente vai indicar, né? Ferramentas de anonimato, até para que você use VPNs, use serviços de anonimato para que você consiga ofuscar o teu IP, não ser rastreado, utilização de Google Hacking e Google Docs para que você, né, utilize ferramentas de busca e de consultas que estão disponíveis na internet, né? E analisar realmente aplicações, você entender o comportamento de uma aplicação, rodar uma ferramenta, fazer um teste manual, entender um comportamento, entender que aquilo é uma vulnerabilidade e explorar aquilo. E o principal também, né, importante, campanha de phishing com engenharia social, que isso é muito interessante, também está em bastante alta, phishing e vishing, do começo ao fim, desde a criação da campanha até o disparo, até a incursão. Ataque de negação de serviço. Não é foco, né, mas assim, você tem que saber fazer para testar, às vezes, a resiliência de uma aplicação, se ela não vai derrubar o serviço, se ela não vai cair por negação de serviço. Então, a gente vai te ensinar a fazer a negação de serviço do teu ambiente e também onde comprar, né, ataques de negação de serviço por minuto, por volume, com baixo investimento, tá? Gerenciar e gerar relatórios, né?
os relatórios de entrega para que você dê evidência para o seu cliente de como, né, você chegou naquela vulnerabilidade, como você explorou, enfim, entregar realmente a cereja do bolo para o seu cliente, tá? Utilização de IA para pentest, isso hoje no dia a dia não tem como não ter, é super importante e ajuda bastante, né? E técnicas comerciais para venda, ou seja, não adianta eu saber fazer tudo isso se eu não souber vender o meu trabalho, né? Então, basicamente, vai ser tudo isso aqui, né? Então, aqui de uma forma mais visível, mais entendível, né? Para que você entenda sobre o que vai ser feito, né? E aqui, basicamente, né? É um escopo, né? Do que a gente faz. Então, desde o planejamento, né? E a preparação do ambiente, desde o mapeamento e reconhecimento, análise, escaneamento, a exploração, né, e depois a entrega do relatório. Então, são alguns passos, são algumas metodologias que realmente a gente tem que passar, né? E além disso, você também vai ter disponível, né, com o nosso colega Luiz, ele vai fazer toda a parte de metodologia de vendas, né? Ou seja, vai te ensinar a vender com técnicas de vendas, posicionamento nas redes sociais para que você tenha visibilidade e autoridade sobre o que você faz, né? Como planejar e enquadrar seu Instagram e até seu LinkedIn para a venda de serviços, né? Modelos de propostas comerciais focadas no nosso negócio de pentest, de campanhas de phishing e vishing, né? Uso de IA nos negócios, né? Seja para prospecção ou seja para seu apoio comercial. E prospecção e leads, né, com ferramentas e técnicas, né? Então, ferramentas que te ajudam em disparo de campanhas de e-mail, né, conexão via LinkedIn automatizada, enfim, são uma série de ferramentas ali que vai estar disponível, né, nessas aulas extras aí que vão ser repassadas, tá? Então, pessoal, os dados, eles são o valor e o futuro das empresas. Hoje, nenhuma empresa mais opera seu negócio sem os dados. E é justamente sobre isso, sobre esses dados que nós vamos proteger aqui, né? É isso que a gente quer envolver a todos, proteger os dados, o modelo de negócio das empresas. Então, hoje, não há sobrevivência se não tiver mais os dados, né? Então, você não pode esperar para ser a próxima vítima, né? Hoje, se você trabalha na área de TI, não espere se tornar a próxima vítima, mas sim você se tornar alguém que vai proteger as empresas contra eles, né? Então, esse é o grande ponto aqui, tá? Então, o foco é realmente aprender a pensar como invasor, com técnicas, com ferramentas, né? Para que você efetivamente se torne um defensor. E para isso, novamente, o objetivo do curso é um curso de 4 semanas de aulas, vão ser aulas 2 vezes por semana, né? 100% ao vivo, com interações e com suporte 12 meses, né? As turmas vão ser todos os dias, 19h30, né? Até 21h30, para fazer todo o repasse desse portfólio de ferramentas, de material que a gente vai passar, e não é só as aulas, né? Você também vai receber diariamente conteúdos de vídeo, materiais em PDF, para que você também comece a exercer isso e vá tirando as suas dúvidas nas aulas, enquanto as aulas vão sendo ministradas, vão sendo repassadas, porque não é só nas aulas que você vai conseguir fazer isso, né? Você tem que ter um esforço também para fazer isso depois das aulas, criar os laboratórios, criar as simulações, testar isso na prática e em diferentes cenários, diferentes ambientes, para que você possa conseguir fazer isso, tá? E para isso, nosso foco aqui é tornar os profissionais de TI que tenham conhecimento e que querem, né, realmente estarem aptos a começar a fazer um pentest, a começar a fazer isso, mudar a vida dessas pessoas, né? Assim como tem muitas empresas no mercado que já fazem isso, nosso foco é realmente mostrar o que é um pentest de verdade, que não é só relatório, que não é só análise de vulnerabilidade, né? Ele é um sistema que vai ajudar a empresa a ter maior resiliência, maior segurança, e é sobre isso que a gente fala. A gente não está aqui só para vender curso, porque a gente faz isso todo dia, né? Então a gente traz da prática para a aula o que a gente faz todo dia. O que a gente faz é em aplicação, é web, é o IoT, enfim, a gente faz tudo isso. São 4 semanas é suficiente? Claro que não.
né? Mas ela vai te dar uma base sustentável para que você comece a fazer o trabalho, você comece a rentabilizar, né? E de fato e de verdade. Então, claro que vai depender do seu esforço, é a mesma coisa de faculdade. Faculdade, né, você vai, mas se você não tiver o engajamento, se você não participar e não realmente se dedicar, também é da mesma forma, tá? Então, para hoje, o investimento, né, para hoje, para a live de lançamento, nós estamos fazendo ele a R$ 699, ou 4 vezes de R$ 175,75 no cartão, ou até em 10 vezes no cartão de crédito, aí claro, tem um acréscimo. E para quem pagar à vista, ainda tem 5% de desconto no Pix. Então aqui está o link do site de pagamento, né, uma plataforma segura, link de pagamento. Assim que você paga, você depois vai receber os materiais, as agendas dos cursos. Lembrando, o curso é todos os dias à noite, porque nós entendemos que todas essas pessoas, né, trabalham, às vezes têm uma dificuldade de horário, e nesse primeiro momento a gente está lançando os cursos à noite, todas as segundas e quartas, terças e quintas, né, depois a gente vai abrir turmas no sábado também durante o dia, né, manhã e tarde. Mas nesse primeiro momento são essas turmas que a gente vai abrir, né, então o link de pagamento está aqui, quem quiser pagar com chave Pix está aqui, e aqui nós temos o grupo do WhatsApp, que é o grupo que tem esse QR Code, lá você vai receber as informações, toda a orientação, como fazer, ou tem dúvidas do conteúdo, maiores informações, está tudo disponível nesse link, e através desse WhatsApp você vai ter todas as informações que você precisa, tá? Então, aqui era o intuito de hoje, era realmente falar sobre isso, né? Desenvolver essa ideia com vocês, né? Quem tiver dúvida, quiser falar aqui no grupo, pode ficar à vontade, seja quem está no YouTube ou quem está aqui na sala, fica à vontade. E, Luiz, é contigo agora. Pessoal, primeiro quero agradecer ao pessoal que está com a gente no Meet, no Google Meet, e agradecer o pessoal que está com a gente no YouTube. A gente conseguiu atingir até aqui, a gente tem a Paula, que está lá no Japão, nos assistindo, então mandar um abraço para o Japão, como ela colocou aqui, e a gente fica feliz, né, de estar colocando um conteúdo que consideramos extremamente relevante para o momento, né? Então, é um conteúdo que a gente desenvolveu com um foco muito técnico e é um conteúdo para que você possa subir, né, na sua carreira profissional também. Aqui agora a gente deixa aberto para perguntas, para dúvidas, e acompanhando tantas perguntas aqui no YouTube, quanto ao vivo aqui no Google Meet. Beleza, Luiz, show de bola. Só lembrando, né, quem quiser participar do curso, vai ter essa mentoria aí comercial muito importante. Também vai ter a mentoria do Marcão, focado na rede social também, né, focado em redes sociais, que vai ser a pessoa que vai dar a instrução de como se posicionar em redes sociais, toda a criação de autoridade, toda a criação de conteúdo, padronizar, né, como fazer todo o post, geração de conteúdo, enfim. É um profissional bem gabaritado que vai poder apoiar de forma relevante para que você comece a ter um posicionamento nas redes sociais aí do que você quer se posicionar, né? Perfeito, Oscar. Beleza, Luiz, eu acho que assim, quem tem interesse ali, a gente tem o grupo aqui, né? A gente vai deixar esse grupo aqui, depois a gente vai passar o link para quem fez a inscrição no Simpla ali também para acompanhar, fazer as inscrições, né? E também aqui no grupo de WhatsApp para quem já está participando, tá bom? A gente vai divulgar também na sequência o vídeo, né? Para quem não conseguiu assistir a aula ao vivo, ela vai estar disponível a partir de amanhã também, já em todos os canais que a gente tem de divulgação. Pessoal, acredito que não tivemos nenhuma pergunta. A gente vai encerrar essa aula inaugural, agradecendo a todos que estiveram conosco hoje. Tá bom? A Paula aqui colocou uma observação interessante. $12 mil mensais. Deve ser a média de um profissional hoje lá, será, Paulo? Aqui no Japão é a média de $12 mil mensais, profissional. Marcondes também. O valor ficará disponível até quando, Luiz? Até quando vai ficar disponível?
A gente vai dar aí uma semana aí para o pessoal fechar essa primeira turma, né? Então, esse valor vai estar disponível até a gente fechar a primeira turma aí. Previsão é fechar com 10 pessoas, pelo menos. Então, essa primeira turma é promocional, a gente quer colocar o curso, quer colocar o pessoal para fazer esse curso conosco. Então, vem com a gente aí, Marcondes, e vamos criar essa turma aí, começar o mais rápido possível o curso. Beleza, então, pessoal. Show de bola, então. Luiz, obrigado. A todos que participaram, muito obrigado. E vamos lá, Pentest Pro, profissional de elite. Valeu. Abraço. Boa noite, um abraço. Valeu. Beleza, Pentest Pro.